Romanos, capítulo 4, a partir do verso 16. Diz assim a palavra de Deus: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é a da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Repita comigo: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Continuando no verso 18, diz assim: o qual em esperança creu, contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, pela tua palavra, pela tua presença, Deus, pela tua revelação. Nós sabemos que a nossa esperança está em ti, Senhor. Nós sabemos que tu és a resposta, tu és, Senhor, o alívio, tu és, Senhor, a saída. Ó Deus, sem ti nós nada somos, nós confiamos em ti, Senhor. Ah, Deus, nós confiamos nas tuas promessas, confiamos na tua provisão, confiamos na tua direção. Nós fazemos menção ao teu nome em meio à alegria e em meio à dor, quando tudo dá certo, mas também quando tudo aos nossos olhos dá errado, porque nós confiamos em ti. O Senhor traz à existência as coisas que não existem. O Senhor é a nossa resposta. O Senhor é a nossa esperança. E nessa hora, Deus, nós pedimos a ti, o nosso Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o soberano. Senhor, vem e fala conosco nessa noite, Pai. Nós pedimos a tua presença aqui, Pai, no nosso meio. Se o Senhor não falar conosco, de nada vai adiantar essa reunião, porque importa nessa hora é ouvir a tua voz, importa nessa hora é que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, importa nessa hora, Pai, é receber a tua revelação. Calem-se todas as bocas, para que a boca do Senhor seja falada aqui neste lugar, para que a palavra do Senhor seja revelada aqui neste lugar, que todo raciocínio contrário, que toda intenção contrária seja repreendida em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade para falar conosco, não somente hoje aqui neste lugar, mas para com aqueles que através da internet, através da gravação, vai ter acesso a essa palavra. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando nessas vidas, resgatando essas vidas para a glória do teu nome, Senhor. Deus, em nome de Jesus, repreende toda ação contrária, todo espírito contrário, toda indiferença, Senhor. Acampa os teus anjos
em volta deste lugar e cerca com fogo este lugar. Pai, em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos por todas as coisas. Toma o pastor Gelson lá nas tuas mãos e esteja ministrando ao coração dele, esteja alimentando o coração dele em ti, Pai, para a glória do teu nome, e que em breve ele esteja aqui compartilhando as grandes bênçãos que o Senhor lhe proporcionou. Nós oramos para a honra e glória de Jesus. Amém, Jesus. Olha para o seu irmão que está ao seu lado. Olha para ele e diga assim: tenha esperança. Vocês não fiquem acanhados por causa dessas luzes todas aqui. O Espírito Santo está falando com você nessa noite, amém? Eu quero me esconder atrás da cruz do Calvário, para que o Senhor possa falar com você. Não olhe para mim, olhe para Jesus. Ele sim é o autor e o consumador da nossa fé. Ele sim tem palavra de vida para trazer ao seu coração. Amados, conta-se uma história que um médico, certa vez, com muita tristeza, diagnosticou no corpo do seu próprio filho uma doença incurável. E ele sofreu muito com aquilo. E o filho estava sofrendo muito com aquilo. E ele, já não aguentando mais vivenciar o sofrimento do filho, ele, como médico, decidiu aplicar a eutanásia no próprio filho. Porquanto ele dizia para ele mesmo: já que não tem saída, já que não tem cura, por que eu vou permitir o meu filho agonizar nesse leito de dor? E ele então aplicou a eutanásia e o seu filho então veio ao óbito. Ao chegar do cemitério, após ele ter enterrado o seu filho, ele recebeu um telegrama de um médico amigo. E o telegrama dizia assim: querido amigo, colega, tenho boas notícias para você. Acabamos de descobrir com sucesso o remédio, a vacina para a doença do seu filho. Era tarde demais para ele. Amados, o livro de Provérbios, ele diz um versículo muito interessante. Ele diz que a esperança que se adia adoece o coração. E uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos é esperar. Nossa paciência é curta demais. Nós queremos que tudo aconteça ao nosso modo e no nosso tempo. E o século 21 é o século do imediatismo. E movidos por esse senso de urgência desenfreado, nós queremos que Deus venha agir dentro desse imediatismo. Para nós, esperar um dia, esperar um mês, uma semana, um ano, é uma eternidade. E muitos são aqueles que se desesperam antes mesmo de tentar esperar. Amados, nessa noite eu quero trazer uma palavra de esperança ao seu coração, porque há aqueles também que vivem o próprio desespero sem esperança, como o paralítico de Betesda, que a Bíblia diz que ficou 38 anos impotente, deitado numa cama, esperando a cura acontecer, mas a cura não chegava. Dia após dia ele estava ali esperando, mas nada acontecia, até que Jesus veio, interviu na sua história e o curou. Mas há aqueles também que esperam com segurança. Quando o grande avivalista Moody, acometido de uma enfermidade terminal, ele soube que seus dias estavam contados. E a história diz que ele estava longe da sua casa. E ele então decidiu viajar
pegou um trem e ele queria voltar para sua casa e morrer na sua própria casa. Ele era um avivalista, ele era um missionário, ele pregava no mundo inteiro, mas quando ele soube que os seus dias estavam contados, era uma doença terminal, ele disse para os irmãos: irmãos, eu vou voltar para minha casa, vou descansar em casa e vou esperar o momento. E aí a igreja se entristeceu, o povo começou a chorar, o povo começou a clamar, e ele disse: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão assim? Ele falou com tanta convicção, com tanta certeza, com tanta alegria no seu coração. Ele disse algo para a igreja, ele disse: eu estou vendo a terra se afastar, eu estou vendo o céu se aproximar, eu estou entrando na glória, eu estou indo me encontrar com Jesus, eu creio, eu tenho esperança que Deus está no controle da minha vida, eu tenho esperança que as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. E as palavras dele foram tão certeiras, foram tão cheias de esperança, que o povo se confortou. Querido, a grande verdade é que Deus é soberano. Quando Deus age, ninguém pode impedir a sua mão de agir. A Bíblia fala de tantos que experimentaram a soberania de Deus, o poder de Deus, como Ana, que era uma mulher estéril. Ela queria um filho, mas ela não conseguia gerar esse filho. A sua causa era perdida aos olhos humanos, mas quando Deus age, ninguém pode detê-lo. Levanta a sua mão, diga assim: quando Deus age, quem poderá detê-lo? Quem poderá deter o poder de Deus? Quem poderá segurar a mão de Deus? Quem poderá ir contra a soberania de Deus? Deus entrou na história de Ana e lhe deu um filho. E você já sabe a história. Mas, querido, muitas vezes Deus age de forma, aos nossos olhos, de uma forma artesanal. Deus, muitas vezes, Ele vai agir aos nossos olhos com doses homeopáticas. Muitas vezes, aos nossos olhos, na nossa interpretação, Deus não tem pressa. E parece que o problema nunca vai chegar ao fim. E o texto que nós lemos, ele faz referência a Abraão. A vida de Abraão, o Deus de Abraão, o relacionamento de Deus com Abraão, a espera de Abraão, tudo isso são tônicos para a nossa alma. Quando nós olhamos para Abraão e aprendemos com a sua paciência, aprendemos com a sua perseverança, aprendemos que a esperança não se desespera. E, amado, só pode ter uma esperança que não se desespera aquele que crer no Deus dos impossíveis. Se você crê no Deus do impossível, se você crê que Deus é soberano, se você crê que Deus ainda está no controle da história humana, da história do universo, se você crê que Deus tem poder para fazer o que Ele quer, creia, querido, você vai se alegrar, você vai se esperançar no Deus que não permite que a desesperança instaure no seu coração. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, versículo 4, Abraão tinha 75 anos de idade. Ele começou a peregrinar e a ouvir a palavra de Deus aos 75 anos de idade. A maioria de nós imagina que aos 75 anos de idade, a pessoa nesta fase da vida está pensando em se aposentar, está pensando em pendurar as chuteiras, não é isso? Está pensando em comprar uma rede, uma cadeira de balanços, né? E encerrar a sua carreira. Mas a Bíblia, ela mostra que aos 75 anos, Abraão estava se convertendo, estava começando, estava recebendo ali o maior desafio
desafio da sua vida. Amado, ouça uma coisa: não existe hora, não há tempo, não há idade para Deus chamar você e fazer algo tremendo na sua vida. Não existe cabelos brancos, não existe perna cansada, não existe desânimo que não possa ser dissipado para que Deus faça algo tremendo na sua vida. Deus está desafiando você. Deus desafia você para começar um projeto, um novo projeto. Talvez você esteja cansado. Talvez você ache que é tarde demais, que não há mais tanto tempo assim. Mas hoje mesmo, Deus pode começar algo tremendo com você. Você que acha que já passou da idade, com você que acha que não tem mais jeito, você que se sente cansado, você que se sente desanimado, você que está passando por dificuldades e você não consegue ver como Deus vai agir na minha vida, como Deus vai intervir na minha vida. É com você mesmo que Deus quer escrever uma nova história. É com você mesmo que Deus quer fazer algo novo, querido. Creia nisso. Glorifique a Ele por isso. Glorifique a Ele por isso. Comece a adorar a Deus. Comece a adorar a Deus pela esperança que Ele pode colocar no seu coração hoje, agora, em nome de Jesus. O livro de Joel fala que quando o Espírito Santo é derramado, quando o Espírito Santo vem, os velhos sonharão. Você já parou de sonhar? O Espírito Santo de Deus pode fazer você sonhar novamente. Pode fazer você soltar de alegria, de júbilo, encher o teu coração de esperança, abrir um caminho onde aparentemente não tem caminho. O Espírito Santo de Deus vai fazer você sonhar novamente. A Bíblia diz que Caleb, aos 85 anos de idade, ele estava cheio de sonhos. Ele queria conquistar Hebrom. A Bíblia diz que estava cheio de força. Ele estava cheio de motivação, porque a motivação e a força dele vinha do alto. Creia, querido, não existe nada impossível para Deus. O teu cansaço, o desânimo, a desesperança pode sair, porque quando Deus entra, Ele faz tudo novo. Ele renova as tuas forças, Ele te dá novas motivações, Ele te dá novos recursos. Ele pode fazer tudo novo na sua vida. Ah, Jesus. Você pode dizer: pastora, quantas vezes eu já ouvi palavras assim, mas está tão difícil, está tão difícil. Creia, não existe dificuldade para Deus. Se Ele quer agir, Ele vai agir. E você não está aqui nessa noite por acaso, porque Deus colocou uma palavra de esperança no meu coração para compartilhar com a igreja. Tenha esperança, tenha esperança, tenha esperança. Alegre-se no Senhor. Comece a declarar que o Senhor está agindo na sua vida, querido. Alegre-se em Deus, porque a esperança de Deus é real. Ela existe, é real. Aleluia. A história conta que o primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill, ele tomou posse quando ele tinha 70 anos, num período de grande turbulência, porque foi o período da Segunda Guerra Mundial, e ele fez o seu papel de cabeça erguida. E eu creio que toda autoridade se levanta com a autorização de Deus. Deus, quando quer fazer algo, Ele não quer saber se você não pode andar, Ele não quer saber se você está enfermo, Ele não quer saber se você se sente velho, cansado, desanimado. Ele te dá recurso para você se levantar, para você fazer a obra de Deus. Ele coloca algo novo na sua vida, porque o nosso Deus é o Deus de coisas novas, é o novo de Deus caindo sobre você. Aleluia. Amados, Abraão, olha que coisa interessante. Abraão é constituído por Deus, o pai de muitas nações, o pai
de muitas nações. Só que quando Deus o constitui pai de muitas nações, lá em Gênesis 12, ele não tinha um filho ainda. E ele já tinha 75 anos. Que coisa tremenda. Deus traz à existência as coisas que não existem, porque Ele é Deus. Aleluia. 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 Aos 75 anos, Deus lhe prometeu: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Mas ele não tinha filhos. E ele teve que enfrentar alguns problemas. Ele teve que enfrentar o problema da sua idade avançada. Ele teve que enfrentar o problema da esterilidade da sua esposa. Ele teve que esperar o tempo, porque se passou um tempo longo depois dessa promessa. Algumas pessoas acreditam que Deus falou com Abraão hoje e daqui a uma semana já estava tudo acontecendo. Claro que não. Passou um tempo. Ele teve que esperar. Ele teve que lidar com as suas limitações. Ele teve que lidar com a aridez do deserto. Ele teve que lidar com a esterilidade da sua mulher. Ele teve que lidar com as suas escolhas erradas, porque no meio do caminho ele acabou sendo influenciado por Sara para ter um filho com Agar. E depois ele teve que responder por isso, porque ele quis apressar o processo de Deus. E talvez hoje, você que está aqui nessa noite, se identifique com a angústia de Sara e Abraão. Sabe por quê? Porque Deus falou algo com você. Deus liberou uma promessa para a sua vida. Deus falou uma palavra para você. E essa palavra alimentou o seu coração. Mas os anos estão se passando. O tempo está passando. Você está esperando uma promessa. Algo precisa acontecer. É um milagre. Os anos correm. O tempo passa. Nada acontece. Nada acontece. Em alguns momentos, você tem a sensação de que você está andando para trás. Em alguns momentos, você toma as decisões erradas. E o inimigo joga e fala para você: cadê a promessa do teu Deus? Aonde estão as promessas de Deus para a sua vida? Você ainda acredita nessa palavra? Você ainda acredita nesse sonho? Quantas vezes Abraão deve ter sido confrontado por esses questionamentos? Parece que o problema nunca vai ter fim. Parece que o milagre nunca vai acontecer. O bom senso está dizendo para você: é impossível. É impossível. Mas a fé está dizendo para você: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Creia, creia, creia em nome de Jesus. Em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Muito mais do que você imagina. Muito mais do que você idealizou. Muito mais do que você pensa. Muito mais do que você sonhou. Ele é soberano. Ele pode fazer e Ele vai fazer. Aleluia. Oh, aleluia. Abraão esperou 25 anos, querido. Repete comigo: 25 anos. É muito tempo, não é não? Será que nós conseguiríamos esperar 25 anos? Será que nós não sepultaríamos essa promessa no túmulo da desesperança? Abraão acreditava que a promessa de Deus jamais iria falhar. Abraão acreditava na promessa de Deus. Em Romanos, capítulo 4, verso 20 e 21, diz a respeito de Abraão. Diz: Abraão não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé
se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele é poderoso para cumprir o que prometera. Deus não mentiu para você, querido. Deus não se engana. Creia, quando Ele fala, Ele cumpre o que Ele falou. Quando Ele ordena, o universo inteiro se move para cumprir a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Nessa noite, Deus quer falar com aqueles que já perderam a esperança. Você que já perdeu a esperança, você faz parte do rol daqueles que Deus quer alcançar nessa noite. Aleluia! Sabe por quê? Porque Ele é a tua esperança. Talvez você esteja passando por um momento de muita dor, muitas dificuldades. E a dor que você sente muitas vezes parece sufocar todas as alternativas de esperança. Ouça uma coisa: Deus tem um modo de livrar a sua vida. Deus tem um modo de ajudar você. Há uma saída em Deus. Há uma saída em Deus. Algumas vezes Deus pode abrir o mar para você passar. Outras vezes Ele vai te ensinar a andar sobre o mar. Algumas vezes Deus vai mover as montanhas, remover as montanhas. Outras vezes Ele vai te ensinar a escalar essas montanhas. Algumas vezes Ele vai tirar os adversários da tua frente. Mas outras vezes Ele vai te ensinar a manejar a espada e derrubá-los em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas de qualquer maneira, Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar livramento. Aleluia! E eu pergunto para você nessa noite, o que é que você não pode fazer em momentos de crise? Quando a desesperança tenta invadir o teu coração, o que você jamais poderá fazer? Você jamais vai se entregar ao desespero. Olha para o seu irmão e diga assim: nunca, jamais se entregue ao desespero. Amém? Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Senhor. Na nossa interpretação, Senhor, na nossa visão limitada, no nosso entendimento de um homem, de ser humano, nós interpretamos muitas vezes os fatos como fatais. Ai, agora não tem mais jeito, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E agora, Jesus? Parece que tudo acabou. Mas, querido, é nesse momento que você tem que se agarrar em Deus e não permitir que o desespero roube a esperança de Deus na tua vida. Aleluia! Você não pode dar poder a quem não tem. O poder é só de Deus. Só Ele pode determinar, amado, o rumo da tua história. Só Ele pode ditar os rumos da tua vida, querido. Aleluia. Você não pode se entregar ao desespero. Todos nós, sem exceção, passamos por lutas, passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de dor, de tristeza, de angústia, de medo, de ansiedade.
Às vezes parece que o desespero quer tomar conta do teu coração, mas você precisa entregar essa dor para Deus e deixar que o Espírito Santo ministre a paz ao seu coração. Você crê que o Espírito Santo pode agora tocar no teu coração e dizer assim: Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, a paz do Senhor seja contigo, a paz que ninguém pode roubar de você, a paz que não é circunstancial, a paz que é da eternidade de Deus para a tua vida, querido. Aleluia. A segunda coisa que você jamais poderá deixar de fazer é lutar. Lute. Não se entregue, não desista, continue lutando em Deus. Nunca deixe de lutar. Aquele mesmo avivalista Moody que eu comentei no início, ele disse certa vez: a fé não desiste, a fé avança, a fé insiste, a fé bate, a fé busca, a fé espera, e nós esperamos em Deus, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Começa a receber a força de Deus na tua vida, querido. É a esperança de Deus, esperar no Senhor. Como diz aí o grande Paulo Freire, quem estuda educação sabe quem é. Paulo Freire falava assim: olha, nós temos que ter esperança do verbo esperançar. Essa esperança deve nos movimentar. Essa esperança deve trazer uma incomodação ao nosso coração. Nós temos que fazer algo. Lute, 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 não desista de lutar. Você tem um objetivo, corra atrás, em nome de Jesus. Aleluia. A fé, ela vai até o fim. Querido, confie em Deus. Busca Jesus. Você não precisa de intermediários. Você não precisa de santo disso, santo daquilo, com todo respeito às outras religiões. Você não precisa de figas, você não precisa de fitinhas, você não precisa de simpatias, você não precisa do horóscopo favorável ou desfavorável, você não precisa de pirâmides, você não precisa de gurus, você não precisa de anjinhos, você precisa é de Deus. Vai até a fonte. O dia que eu entendi isso, querido, eu me converti na hora. Eu estava aprisionada a um pensamento. Eu achava que eu tinha que fazer a minha cabeça, raspar a minha cabeça e colocar roupa branca. Mas no dia que uma pessoa chegou para mim, a minha prima, e falou: Áurea, você acredita que Deus é soberano? Você acredita que existe um Deus soberano? E eu pensei: acredito. Você acredita que esse Deus soberano pode entrar na sua história e você ser livre dessa maldição? Eu fiquei em dúvida. Como assim? E ela falou: se Ele é soberano, se Ele está acima de todos, todos lhe devem obediência, por que que você tem que se escravizar nessa religião? Você é livre. Se você pode falar com a autoridade maior, por que você precisa de intermediários? Naquele momento uma luz se abriu no fundo do túnel. Eu entendi que Deus é soberano e a Ele eu entrego a minha vida, e a Ele eu lhe presto culto, e a Ele, somente a Ele, a honra, a glória, o meu coração, a minha vida, o meu louvor, a Ele, a Ele, a Ele.
Creia, querido, Deus pode mudar a tua história, amado. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele não disse: eu sou um dos caminhos. Não, ele disse: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. A Bíblia diz que em nenhum outro há salvação. A Bíblia diz isso. Em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só existe um nome que salva, o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Levanta suas mãos, diga assim: há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Quem é esse mediador, igreja? É Jesus, o nosso Salvador, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. A Ele o nosso louvor, a Ele a nossa adoração, a Ele a nossa alegria, a Ele a nossa celebração, a Ele os nossos aplausos. Jesus, Jesus amado, ouça uma coisa: se você se sente fraco, clame a Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Clame a Deus. O fraco é forte no Senhor, porque Deus só fortalece aquele que reconhece que é fraco. Deus só fortalece aquele que reconhece que depende dEle. Eu dependo de Ti, Senhor. Sou um vaso de barro, um vaso frágil, um vaso insignificante para este mundo, mas de muito valor para Ti. Eu reconheço a minha total limitação. Eu reconheço que nada sou sem Ti, Senhor. Todos os meus recursos se anulam quando eu tomo posse do recurso que vem de Ti, Deus. Aleluia. Por isso, igreja, clame. A luta é grande muitas vezes, a batalha é real, mas o Senhor dos exércitos está à frente, Ele está conosco. Jesus certa vez falou: eu estabeleci a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus te garante isso, querido. Ele é poderoso, Ele tem poder para mudar isso aí que você está passando, amado. Aleluia. Clame a Deus. Tenha esperança. Clamar é muito mais que orar. Clamar é gritar socorro a Deus. Clamar, em Jeremias 30, diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Deus só se deixa achar por aqueles que o buscam de todo o coração. Ele se permite ser achado por aquele que o busca de todo o coração. Tenha esperança. Tenha esperança. A Bíblia fala que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, buscando aqueles cujo coração seja totalmente dele, para mostrar-se forte neles. Deus quer se mostrar forte através da sua vida. Aleluia.
O salmista diz: contigo eu saltarei muralhas, contigo eu derrubarei exércitos. No Salmo 18, o Salmo de Davi, Davi está dizendo: invoco ao Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me rodeiam. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele lá do seu templo me ouviu. Ele ouviu a minha voz e ele se inclinou. Ele inclinou seus ouvidos e desceu dos céus e me estendeu as mãos e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo e dos que me aborreciam. Davi, querido, viveu esse momento. Talvez você esteja vivendo um momento assim. Parece que as torrentes de impiedade vêm lhe trazendo medo, vêm lhe trazendo opressão. Você sente tristeza no seu coração, você sente angústia, você sente medo, você sente depressão. Davi estava passando por um momento de perseguição, mas ele invocou o nome de Deus. Parece que as cadeias estão tentando me prender, mas ouça uma coisa, querido, o Espírito Santo está falando com você. Minha querida princesa de Deus, ouça uma coisa: tenha esperança em Deus. A palavra de Deus nessa noite está quebrando as cadeias do teu coração, está colocando um novo sentido na tua vida. Você vai receber a paz que excede o conhecimento humano. Você vai dormir essa noite e vai se alegrar no Senhor. É promessa de Deus para a sua vida. Toda depressão vai cair por terra em nome de Jesus. Tem esperança. Na minha angústia, diz o salmista, clamei ao Senhor, gritei por socorro, e Ele ouviu a minha voz. Ele vai ouvir a tua voz, creia. Em 2 Crônicas, capítulo 14, lá a partir do verso 9, nós lemos a história de um rei chamado Asa. Ele foi um rei de Israel, e ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele era um servo de Deus. E a Bíblia fala que num determinado momento do seu reinado, Zerá, o etíope, se levantou com muita fúria contra o povo do Senhor, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Zelá, o etíope, saiu contra o povo de Israel, completamente dominado por uma raiva, por uma ira terrível contra o povo de Deus. E chegou até Maresa. A Bíblia diz que quando Asa saiu contra ele e ordenou a batalha lá no vale de Refatá, perto de Maresa, clamou Asa a Deus. E ele diz: Senhor, além de ti, Senhor, além de ti não existe, não tem quem possa nos socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco, Senhor. Ajude-nos, pois, Senhor, pois em Ti nós confiamos, meu Deus, e no Teu nome viemos contra essa multidão. Oh, Senhor, Tu és o nosso Deus, Senhor. Não prevaleça contra Ti o homem. Agora, Senhor, olha para nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não temos força, toda a nossa força vem de Ti. Toda a nossa força vem de Ti. Querido, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa.
e os que sobraram ficaram apavorados. Querido, essa batalha aqui nos fala para os nossos dias contemporâneos, para os nossos dias atuais. Essa batalha aqui nos fala da grande batalha espiritual. Essa batalha de Asa aqui era real, era física. A nossa batalha é real, mas é espiritual. E essa vitória aponta para o livramento de Deus para as nossas vidas, querido. Quando o Senhor ouviu o clamor de Asa, a Bíblia diz que o Senhor feriu os etíopes diante dele, todos que sobreviveram fugiram. Sabe o que aconteceu? Deus deu força a Asa e o povo, e eles perseguiram até a cidade de Zerá, e caíram os etíopes sem restar um sequer. Sabe por quê? Porque aquela batalha não era batalha que apontava para as coisas desse mundo. Aquela batalha era uma batalha que apontava para as coisas espirituais, para realidades espirituais. Deus está falando através dessa história que Ele vai derrubar os teus opressores, um a um. Não pode sobrar um opressor. Quem são os teus opressores? Não são pessoas humanas, são seres espirituais, são demônios que atuam nas regiões espirituais, mas Deus está falando com você. Eu me levanto e luto nessa batalha, e não sobra um, não vai sobrar um, porque eu sou o teu Deus. Eu te dou livramento, eu te dou escape, eu te dou força, eu te dou vida para você viver essa vida com dignidade. Aleluia. A Bíblia diz que foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo, diz a palavra de Deus. Você sabe o que é clamar? É o que Asa fez. Ele estava cercado por 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. O povo de Judá, um povo pequeno, ele estava cercado por 1 milhão de adversários, e ele clamou. Em outras versões, fala que ele gritou ao Senhor, e ele gritou: Senhor, além de ti, não há quem possa me socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Senhor, socorre-nos, Deus. Aleluia. Senhor, se tu não fizeres, Deus, ninguém fará. Olha uma coisa, eu quero dizer para você: se Deus não intervir na tua história, ninguém vai poder fazer nada por você. Só Ele pode mudar a tua história. Só Ele pode derrubar todos os teus inimigos, um a um. Sejam inimigos espirituais, sejam inimigos mentais, seja o que for, Deus vai derrubá-los um a um. Clame a Ele, tenha esperança. Se tu não tocares, Senhor, na minha família, se tu não tocares, Deus, no meu filho, na minha filha, se tu não tocares no corpo do meu esposo que está enfermo, quem poderá fazer isso, Senhor? Quem poderá entrar nessa batalha se o Senhor não entrar, Deus? Eu dependo de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Querido, enche o teu coração de esperança e clame ao Deus Todo-Poderoso. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora, com muita fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Você pode repetir comigo as palavras de Asa, do rei Asa, que diz: Senhor, além de Ti, não há quem possa socorrer. Numa batalha entre o poderoso e o fraco, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, pois em Ti confio. No Teu nome
eu vou contra esta situação. No teu nome, eu vou contra o meu opressor, porque tu és o meu Deus. Não prevaleça contra ti o meu adversário. Eu queria que você agora pensasse nessa situação difícil pela qual você está passando. Eu queria que você agora colocasse diante de Deus, feche os seus olhos, coloca diante de Deus esta situação difícil, esse conflito, essa crise, essa dor, seja lá o que for, seja enfermidade, seja problema financeiro, seja problema familiar, seja o que for, nada é impossível para Deus. Isso tem sido uma ameaça. Isso tem sido uma ameaça à sua vida. E eu queria que você agora colocasse diante de Deus essa dificuldade, essa dor, essa afronta, essa calúnia, seja perseguição, seja enfermidade, seja o que for. Olhe agora para esta situação. Olhe agora para esta situação, assim como Asa viu 1 milhão de soldados avançando para destruir o seu povo. Não tinha saída. Se não fosse um milagre, não tinha como. Não há como. Você não vê saída, você não vê solução, não tem como resolver. Mas você pode declarar com fé em alta voz. Você pode dizer: Senhor, diante dessa dor, diante dessa dificuldade, diante dessa afronta, você pode dizer: Senhor, Tu és o meu Deus, não prevaleça contra Ti esta situação, Senhor, não prevaleça contra Ti essa enfermidade, não prevaleça essa crise, não prevaleça o meu adversário, Senhor. Entra agora com providência, entra agora com os Teus recursos, porquanto eu dependo de Ti, Senhor. Não há força em mim, eu não sou capaz de resolver, eu dependo de Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Entra agora nessa história, entra agora nessa situação. Entra nesta causa, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Em nome de Jesus, além de Ti, não há outro além de Ti. Nós fazemos menção ao Teu nome, Senhor. Vem nos socorrer, meu Deus. Entra agora, Deus, com Teus recursos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A realidade às vezes é dura, é cruel, mas nós cremos que Deus é maior do que essa realidade. Deus é maior do que essa realidade. Deus é maior do que essa situação, querido. Se Ele resolver mudar o quadro, Ele já mudou. Para a glória do nome dEle. Para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle, para que o poder dEle se aperfeiçoe na sua fraqueza, para que o poder dEle se aperfeiçoe na tua fragilidade, para que o nome dEle seja glorificado na tua vida, para que todos vejam: eis, o Senhor trabalhou por ele, o Senhor trabalhou por ela. Ela não tinha como resolver, ela não tinha como sair dessa situação. Algo aconteceu, o milagre aconteceu, o sobrenatural de Deus aconteceu.